colocação é interessante. Ele acompanharia, então, como o próprio direito de resposta, uma manifestação que é posterior, mas, enfim, ao próprio resultado da notícia veiculada? Olha, no caso da consultor jurídico, eu pratico o que eu aprendi com Otávio Frias Filho, que para mim foi, sem querer ser o maior jornalista da história do Brasil. Não leva 5 minutos um direito de resposta, não leva 5 minutos uma correção. Nós erramos, mas nós não toleramos manter um erro, né? Eu acho que deveria haver essa dignidade da parte dos veículos de comunicação. Agora vai ser mais difícil com o Carluxo, né? Eu não sei se o Eduardo Bolsonaro, se ele vai chegar lá e falar, desculpe, erramos, né? Agora, não havendo a providência, agora devia ser um procedimento sumário, né? Se a pessoa não atender no dia, eu acho que no dia seguinte já poderia pedir uma liminar, uma cautelar, para que essa providência seja tomada. Porque quem trabalha com boa fé não tem medo de se corrigir. Só quem trabalha com má fé não se corrige. Bom dia, boa tarde. Parando para ouvir? Não, desliga. No fundo, seria uma interpelação. Olha, assim, eu não sou um técnico em direito, né, embora eu cubra a matéria, mas não importa o nome. Apontou um erro, corrige-se. Não corrigiu, aí vai ser na marra e eu acho que tem que ter uma compensação. Bom dia, sou Jaqueline. A minha dúvida, eu acho que vocês já estavam esperando, que é sobre o caso da Suzy, da travesti, do Drauzio Varela. Não sei se Sim. Queria que vocês comentassem um pouquinho. Achei muito interessante o posicionamento da liberdade positiva de imprensa, mas eu queria ver mesmo como é que fica a responsabilidade por essas informações divulgadas. Porque eu fico pensando em todas as pessoas que tiveram, que ouviram essa informação de alguma forma, e essa sentença era um segredo de justiça e ela foi divulgada de forma completa na internet, no PDF. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho até onde que vai essa responsabilidade dessa imprensa que divulga uma sentença em segredo de justiça. E até que ponto também... Bom, é isso. Era isso? Veja só, vários casos que o Márcio contou aqui, eles nos colocam, e o que você está perguntando agora, eles nos colocam no melhor terreno possível, que são erros ou distorções, ou uma conduta não adequada de algum profissional da imprensa ou dos meios de comunicação, e que são discutidas legitimamente, inclusive no âmbito do judiciário. O que eu tentei resguardar é uma coisa anterior a isso. Eu quero voltar um pouco e vou responder a sua pergunta, que eu estou tentando tocar numa questão que eu diria que é de cultura política e de cultura jurídica, que é o entendimento da questão da liberdade. E eu radicalizei um pouco o argumento, até usando a figura do direito absoluto, que eu vou reenfatizar. Eu não sei se eu concordo com essa figura, mas ela é um elemento importante para discutirmos o lugar da liberdade de imprensa. Nós temos, como eu disse, no Brasil, uma dificuldade de entender que possa existir um espaço de liberdade sobre o qual não cabe à lei dizer se aquilo é permitido ou não. Essa é a grande dificuldade cultural. Eu exerço uma liberdade, porque alguém pode dizer o seguinte:
é livre tudo aquilo que a lei diz que é livre. A lei diz, a imprensa é livre, portanto, está assegurada essa liberdade de imprensa. O que vai acontecer no terreno dessa liberdade não admite mais a presença de uma filtragem ou de uma intervenção judicial preventiva. É isso que eu estou dizendo. É uma questão de cultura. Nós precisamos olhar a questão da liberdade de imprensa com um pouco mais de comparação com relação à história da democracia em outros países e com um pouco menos de pressa no sentido de discipliná-la nos seus detalhes. O que o Márcio disse, se um juiz sabe de um crime que vai ser cometido e tem meios de impedir, ele deve impedir. Ora, isso, eu diria, é uma obviedade, não só na área da imprensa, mas existem projetos em tramitação, você sabe disso, eu não vou me lembrar bem, de que um parlamentar que for citado e souber que vai ser citado numa reportagem futura, ele teria direito de chamar para si essa reportagem e só depois ela seria publicada. Nós tivemos leis que eu já comentei, projetos de leis que eu já comentei em outras ocasiões, e que iam numa direção bastante perigosa, de criminalizar condutas que são naturais do debate público e da liberdade de imprensa. Eu deveria ter aqui, eu tinha esperança de que o Márcio fosse se lembrar desses casos, mas tem coisas inacreditáveis de tentativa de criminalizar condutas jornalísticas que vêm sendo derrotadas, mas algumas ainda persistem. Então, o meu alerta nesse espaço aqui, que é um espaço para nós jornalistas, um espaço que tem muito valor, é um espaço que seria um privilégio para nós poder falar aqui, eu gostaria de alertar para essa questão. A liberdade, ela é exercida e o seu abuso pode ser objeto da responsabilização. É assim desde a Revolução Francesa. A partir daí surgem, aliás, é assim desde a Revolução Francesa, num capítulo que é o dos direitos do homem e do cidadão, que foi mantido em todas as repúblicas como a parte dos direitos fundamentais ali respeitados, né? Ou seja, as repúblicas caíram, mas a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão não caiu. Você responde pelos abusos a posteriori. Eu só estou chamando a atenção para isso. Os jornais, aquelas redações profissionais que trabalham para levantar as informações importantes, as informações que são essenciais para o exercício dos direitos de todos os cidadãos naquela sociedade, eles operam num regime de liberdade e, se não for assim, eles não entregam para a sociedade o que eles podem entregar de mais precioso, que é proteger a sociedade contra as mentiras do poder. Vamos reescrever esse entendimento. Os jornais não entregam exatamente a verdade. Eles entregam um esforço de buscar a verdade. E esse esforço de buscar a verdade cria um ambiente de debate público em que a sociedade se protege contra as mentiras do poder. Esse é o bem mais precioso que a imprensa pode entregar. E esse bem mais precioso não pode ser entregue se não houver a liberdade com responsabilização a posteriori. Bom, aí vem as coisas. O caso do meu querido Drauzio Varela. Eu não vejo o absurdo que o acusam de ter cometido. Ele já se manifestou, ele já inclusive pediu desculpas para a família da vítima. Agora,
o debate público corrige imperfeições da informação. E se houver uma tentativa de lesar, uma tentativa de prejudicar, ou mesmo uma irresponsabilidade, uma maneira, existe um termo técnico para isso que me foge agora, mas uma conduta que acarrete prejuízo, dano a outra pessoa, o responsável vai responder por isso. Terá condenações justas ou injustas, mas vai responder por isso. E aí é o melhor dos mundos, porque a justiça faz parte da sociedade democrática. Ela é indispensável à sociedade democrática, como a imprensa é indispensável à sociedade democrática. Discutir os direitos na justiça é o melhor dos mundos. Impedir a sociedade de saber de alguma coisa é muito perigoso. E às vezes, em nome de impedir, em nome de proteger a verdade, o que se estabelece é a censura, velada ou declarada. Todas as tiranias falaram em manter a verdade, em proteger a verdade, e em nome disso sufocaram as liberdades. Por favor. Cumprimento a ambos, Eugênio Butti e Márcio Chaé, pelas exposições. Eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira é, tratando-se de um direito à informação, à liberdade de imprensa, ainda assim, poderia ser reputado razoável o exercício desse direito à divulgação de uma notícia falsa, de uma notícia falsa que resulte em ofensa à honra ou à imagem de alguém, primeira questão, ou o Poder Judiciário poderia alternativamente impedir a divulgação dessa notícia falsa, porque a responsabilidade no caso não se reduz apenas ao pagamento de valores em pecúnia, porque dignidade não tem preço, e vida sem honra, sem a imagem deliberadamente construída, não é vida digna. Primeira questão. A segunda, o professor Eugênio Butti registrou que não há jornalismo que não seja independente. E aí eu me valho de um exemplo do seu estado, em que há dois jornais, Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, com duas linhas editoriais completamente diferentes. Eu pergunto, há jornalismo independente se qualquer jornalista se distanciar dessas linhas editoriais? Obrigado. Bom, eu começo pela segunda, né? O conceito de independência e autonomia é uma coisa bastante relativa. É evidente que a empresa tem interesses financeiros, comerciais, né? Assim como os repórteres têm os seus interesses. Por exemplo, eu vivo um drama com a minha equipe, né? Eles me fiscalizam, que é uma coisa, um patrulhamento, porque você não pode, ao mesmo tempo, estimular o seu jornalista a buscar notícia boa, a ser correto, a ser independente e tentar traficar ali alguma coisa para dentro do noticiário, né? Você tem aquele público ali que é um público crítico, tremendamente moralista, né? Então, tá aí a Fernanda Valente que não me deixa mentir, né? Agora, veja bem, eu vivo um conflito de interesse em potencial terrível, né? Eu, além de ser diretor de um veículo de comunicação, sou sócio de uma assessoria de imprensa. E aí, como é que fica? Né? É delicado. Agora, o conflito de interesse, para se materializar, ele precisa ser, digamos, minimamente demonstrado, né? Então vai ter que... Agora, no momento em que os principais veículos de comunicação, eles são propriedade de empresas do ramo financeiro, também não existe esse conflito de interesse? Existe. O Estadão hoje, ele pertence aos credores, ou seja, ele pertence ao Itaú, ao Bradesco, ao Safra, né? Então, o conflito de interesse em potencial, ele está posto. Agora, precisa ser demonstrado. É preciso que haja uma relação de traficância que se possa demonstrar, né? Um juiz não pode julgar DPVAT se ele paga DPVAT, ele não pode julgar ICMS se ele paga ICMS, ele não pode julgar IPTU porque ele paga IPTU. É uma coisa muito complicada. Brasília, que é uma cidade pequena, onde eu vivi 9 anos maravilhosos, né?
é muito pequena, então você vai... As pessoas se casam, têm filhos que vão trabalhar aqui, a mulher é advogada, o marido é juiz, ou vice-versa. Então, eu não acredito na presunção de culpabilidade, eu acredito na presunção de inocência, né? Eu não vejo hoje no Estado, como via no tempo dos Mesquita, a mistura dos interesses empresariais do jornal. Não vejo claramente, não descaradamente, é claro que há, né? Nem na Folha de São Paulo. Agora, é um dilema para ser discutido e enfrentado no dia a dia. Eu acho que não existe uma resposta simples. Quanto a se impedir que uma notícia falsa seja disseminada, eu já disse antes, eu acho que deve ser. Se o juiz não impedir, ele vai ser cúmplice da prática. O problema, Márcio, é como impedir. Porque veja só, nós teríamos que organizar um fluxo de todas as informações para dentro dos tribunais, para aí ele poder olhar o que ele tem que impedir, e ele precisa ter ferramentas para impedir. Onde leva essa pretensão? Leva a China. Hoje, China e Rússia discutem sistemas autônomos de internet. E na China, a internet e todo o tráfego de informação pela malha digital é hipercontrolado, controlado pelo poder. Mas, vamos qualificar, eu não estou discordando de você, eu estou qualificando uma coisa aqui. Vamos olhar um pouco melhor o que são as fake news. No jornalismo dito convencional, que eu não acho que seja o jornalismo convencional, é o jornalismo, porque o jornalismo com redações independentes, com relações de trabalho profissionais, as pessoas são remuneradas para fazer aquilo e viver dignamente, é indispensável. Não se faz jornalismo como hobby, assim como não se faz atividade do Ministério Público como hobby, e não se faz atividade do juiz como hobby. O juiz não pode ser um trabalhador voluntário, porque o requisito da independência fica prejudicado. E o jornalismo também. Jornalismo, redação profissional, com relações profissionais, independente e, principalmente, com endereço certo e sabido. Tem alguma coisa errada? O cidadão escreve para lá, protesta, e aquela empresa vai se ver diante de uma situação de ter que se corrigir, e vai se corrigir. Embora esse hábito, que deveria ser óbvio, não é um hábito consagrado em boa parte das redações brasileiras, tá? Pois bem, a notícia falsa, a chamada fake news, nós temos que nos demorar um pouco sobre esse conceito. Fake news deveria ser traduzido como notícia fraudulenta. Eu gosto também de traduzir como falsa notícia. Por quê? Tem o aspecto de notícia, mas é uma fraude. Ela é uma falsificação da forma, antes de ser uma falsificação do conteúdo. Ela se passa por um relato elaborado por uma redação profissional. Ela tem a aparência daquilo que teria sido apurado por um jornalista. Mas não é. Outro detalhe na fake news, a falsa notícia, a forma falsificada. Outro detalhe, você não acha a origem. Como você vai impedir? Esse que é o problema. A medida da censura, ela se justifica por monstruosidades inalcançáveis para depois atingir as redações que têm endereço certo e sabido. Então, nós não temos ferramentas para fazer isso ainda, para impedir essa publicação. E se eu vivesse no mundo ideal, e se me fosse dado apontar uma solução, eu diria: não tire do ar, comente, não tire do ar, corrija, não tire do ar, põe um selo dizendo qual é o problema naquilo. Isso educa mais, isso emancipa mais,
do que a supressão. Nós estávamos falando do Hitler. Eu tenho o Mein Kampf. Eu leio, já li mais de uma vez, trechos desse livro, estudo e uso para discussões. É incrível como no Mein Kampf Hitler elogia a falsificação das notícias e tripudia, demoniza os jornais profissionais, que ele chama de... ele inventa um xingamento lá. Na verdade, quem dizia que uma mentira repetida 1000 vezes é verdade não é Goebbels. Hitler já indica isso no Mein Kampf. Goebbels vai falar isso, e o Mein Kampf é de 1925. Goebbels vai falar isso depois, na década de 30. Mas o princípio de falsificar para corroer a credibilidade das redações e para criar fanatismo aparece claramente no nazismo. E atenção, nós estamos vivendo um ambiente parecido hoje no Brasil. Esse ambiente usa ferramentas que não são as redações. São relatos que alcançam bilhões de pessoas, sem exagero. O Facebook tem 3 bilhões de usuários ativos. O New York Times comemorou agora 5 milhões de assinantes, a maior parte virtual, né? Sem edição impressa. E isso está sendo usado para criar ordens totalitárias. Elas sim, ou totalitário talvez seja uma palavra imprecisa, mas candidatas a totalitárias. Com elementos de fascismo, elementos de bonapartismo, elementos de totalitarismo. Essas ordens, elas sim concorrem para sufocar a vida nas redações. Veja o caso da Rússia. Nós falamos muito de fake news. Eu acho que vocês sabem, a expressão redação em inglês é newsroom. Newsroom é a sala da redação. A Rússia de Putin hoje falsifica as redações. São o que eu chamo de fake newsrooms. São empresas que parecem ser jornalísticas, mas que são máquinas de propaganda controladas pelo governo. Aí é o pior dos mundos. Então nós não temos a ferramenta para fazer isso. Nós não temos as ferramentas porque, você me interrompe, tá? Márcio, você também me interrompe. Nós não temos as ferramentas porque hoje nós temos uma situação de monopólios globais. Facebook com o WhatsApp, aquela Alphabet que controla o Google, o Twitter, são empresas cujo valor de mercado vai triscando $1 trilhão cada uma, nós estamos falando nessa escala de valor, e que controlam sozinhas um fluxo incomensurável de informação. A Elizabeth Warren, que acabou de desistir da candidatura do Partido Democrata, no ano passado já falava em quebrar esses monopólios. Talvez sem quebrar esses monopólios não seja possível regular esse fluxo, que é um fluxo de crime. O fluxo, entre outras coisas. Não estou dizendo aqui que tudo que circula no Facebook é crime, pelo amor de Deus. O fluxo de certas falsificações que acabam com a vida das pessoas. Eu já fui vítima de um perfil falso no Facebook, mas não me trouxe prejuízo nenhum. Só falaram que eu estava divorciado, morando em Brasília. Eu não achei, no Rio de Janeiro, eu não achei a ideia tão ruim assim. Eu liguei lá e pedi para... E eles desativaram esse negócio. Mas parte dos conteúdos que trafegam por ali contém a intenção de prejudicar outras pessoas e são originados de lugar que a gente não sabe onde ficam. Se nós não tivermos transparência nesses conglomerados, nós não vamos conseguir fazer isso, que seria uma expressão de justiça. Pegando aqui um gancho do que o Guti falou, um livro precioso que saiu no final do ano passado é o Ela Disse. São as duas jornalistas que construíram a saga do Me Too, né? E que investigaram o Einstein e todos aqueles episódios que se seguiram. No livro há revelações esplêndidas, né? O Einstein, não sei se a pronúncia não é bem essa, porque é com W, né?
ele contratou uma empresa israelense que tinha fontes falsas, que fabricou fontes, criou fontes, para dar entrevistas para os jornalistas. E criaram jornalistas para entrevistar as pessoas envolvidas. É uma coisa maravilhosa. Imagina só, você cria uma fonte que vai dar uma entrevista para o jornalista para tirar ele do caminho, né? E para saber o que a pessoa tinha contra aquele diretor de cinema, mandava entrevistar as moças para ele saber antes o que elas iriam falar. E o escritório que estava trabalhando com Einstein era o escritório do New York Times. Olha o nível de promiscuidade e de fancaria que se chegou, né? Agora, sobre o número de processos que encontra a imprensa, eu acho que eu talvez tenha sido rigoroso demais com os colegas e comigo mesmo, mas há algo para se dizer. A consultor jurídico tem hoje cerca de 50 a 60 processos, né? A maior parte deles é de pessoas que viram o seu nome numa notícia de uma condenação e acha que aquele desconforto, aquele aborrecimento de ver o nome é suficiente para pedir uma indenização. Quer dizer, até poucos anos atrás nós fazíamos levantamentos anuais do número de processos contra jornalistas por dano moral. Nós paramos porque a ANJ, por pedido de um superintendente da Folha de São Paulo, ele pediu que os jornais parassem de nos dar essas informações, porque a notícia de condenação de jornalista estimularia novos processos, assim como notícias de suicídios estimulariam suicídios. E fecharam as portas, os advogados trancaram, e o acompanhamento processual dos tribunais é péssimo para revelar estatística. Mas nós chegamos a uma época em que tinha 1,5 processo por jornalista brasileiro. De pessoas que foram prejudicadas ilicitamente? Não. Por pessoas que queriam tirar um dinheirinho, ou queriam constranger, ou queriam intimidar. Não todas, claro. Porque o que a imprensa erra é uma coisa maravilhosa, né? Agora, é preciso levar em conta toda essa complexidade. Não dá para ficar totalmente a favor nem totalmente contra. São questões que devem ser examinadas no caso a caso. Por favor. Boa tarde já aos ilustres jornalistas, o Eugênio e o Márcio. Na verdade, gostaria de que vocês pudessem expor a opinião a respeito de duas perguntas relacionadas à atuação do Ministério Público com a imprensa, a relação do Ministério Público com a imprensa. Eu sou membro do Ministério Público também, então é algo que nos causa preocupação. A primeira diz respeito à denúncia que foi apresentada contra o jornalista Glenn Greenwald. E me parece, sem fazer nenhum juízo de valor a respeito da denúncia do colega e também da decisão do juiz para a qual essa denúncia foi distribuída, parece que a imprensa, de maneira geral, não fez uma cobertura que me pareça muito próxima da cobertura que foi feita com relação a ataques que foram sofridos, ataques que foram realizados a outros jornalistas, como agora essas jornalistas da Folha de São Paulo, a Patrícia, enfim. Então, uma primeira pergunta seria nesse sentido: o que vocês, enquanto jornalistas, podem responder a respeito dessa situação? E a outra situação é com relação diretamente à nossa participação com os jornais, com a imprensa. Lembrando do que aconteceu já no caso das mãos limpas, em 93, 92, 93 e agora com a Lava Jato. Como, se vocês acham que o Ministério, de alguma forma, junto com o Judiciário, isso assim, sem fazer nenhum tipo de generalização, mas se isso não provocou, por parte de alguns colegas nossos, uma instrumentalização também da imprensa, uma relação promíscua com a imprensa, ou não, ou isso não aconteceu. Então, são duas perguntas talvez difíceis, né, mas precisamos fazê-las, né?
começa? Você que sabe. Bom, a minha visão de quem tenta cobrir a área jurídica, né? Como foi construída a Lava Jato. Em 1997, não foi o primeiro encontro, mas o G7 resolveu construir o GAFI, uma força-tarefa, que era um grupo de atividades financeiras, que partiu da seguinte constatação: os estados, o poder público por si só não conseguiria enfrentar a corrupção, o crime organizado. Vicejava na época o terrorismo, o narcotráfico e o crime organizado. Os governos se viram impotentes diante desse fenômeno, então era necessário criar novos mecanismos de enfrentamento dessa situação. Foi aí que se passou a transferir para a iniciativa privada certas responsabilidades com a criação dos COAFs, que foram, assim, delicadamente sugeridos a todos os governos que se relacionavam com o Reino Unido, Estados Unidos, os G7, né? E os países como o Brasil, elegantemente aceitaram, docemente aceitaram todas as sugestões. E assim que se criava uma nova lei nos Estados Unidos, Savannah e Oxley veio para cá, aquele ACPA veio para cá, e foram sendo criadas novas e novas leis que foram sendo absorvidas. O Supremo passou daquela posição do final do século passado de totalmente a favor da defesa, que era um exagero, que criava aquelas esferas de impunidade, passou a fortalecer o papel do acusador, do investigador, né? A Constituição de 88 tira o Ministério Público daquela posição, vamos dizer, neutra, né? Mas onde eles eram também advogados do Estado para ter a sua autonomia, a sua independência, até chegar a esse estágio que está se discutindo bastante, que é a independência funcional de cada promotor, de cada procurador, que, na minha opinião, é como uma orquestra em que só tem solista. Eu acho que precisa ser discutido. Bom, muito bem. Quando nós chegamos nessa coisa que se chamou Lava Jato, passou a ter sim uma instrumentalização, né? Pessoas que viram que tinha espaço. Eu lembro o Paulo Henrique Amorim, quando ele cansou de ser jornalista, ele virou animador de auditório, né? Nós tivemos o Homem do Sapato Branco, o Datena, o Ratinho, depois nós tivemos a Helena Calmon, o Joaquim Barbosa e o Deltan Dallagnol. Então, quer dizer, se tem mercado, se tem demanda, a matriz dessa coisa que se chama punitivismo não está nos órgãos de investigação, está na população. É a população que quer isso, né? A população não quer defesa. Jornal nenhum faz manchete com defesa, com declaração de inocência, faz com acusação. Bom, muito bem. As principais fontes dos jornalistas são polícia e Ministério Público. Então, os jornalistas viraram, dos veículos relevantes, não o meu, viraram todos reféns das grandes fontes. Quem tem moeda para dar é a polícia, é o Ministério Público. E aí a gente tem esse avantajamento. O Deltan, o Moro, quando eu vejo eles sendo criticados, atacados, eu, pelo menos secretamente, fico solidário aí, porque não foram eles os motores de tudo isso, né? Foi a sociedade, em primeiro lugar, e os jornalistas. O Glenn, acho que fez um trabalho maravilhoso, ele é autor das 2 grandes reportagens do século, ninguém tira dele. Agora, que ele poupou a imprensa, ele poupou a imprensa. Eu quero ver as mensagens trocadas com os jornalistas. Agora, eu vi grandes novidades nas trocas de e-mails com o Deltan, eu não vi. Aquilo eu já tinha constatado antes. Né? Agora, usou-se desses diálogos para uma inflexão. Como tinha ido demais para um lado, o Chicai começou a perder o gosto, não sei o quê, então a Lava Jato começou a ficar um pouco chatinha. Então agora vamos bater na Lava Jato, né? Entendeu? Mas não é não foi uma decisão lúcida, serena, sabe? Vou examinar os exageros da Nova. Não foi. Tá tão emocional agora como estava antes. Né? Agora, a construção
desse Ministério Público, o que acontece hoje com essa visibilidade desse Ministério Público, desse Supremo, não é porque eles são vedetes, é porque em 88 se decidiu, né? O David Fischlow elege como a maior novidade na história do Brasil no campo judicial o Ministério Público. Ele não acha que é o Judiciário. A Maria Teresa Sadek diz que o Judiciário mudou mais nos 20 anos do que ao longo de toda a sua história. O Fischlow fala, o Judiciário foi ele apenas seguiu, foi na esteira do Ministério Público. Agora, claro, é um movimento pendular, né? Foi totalmente para um lado em que a impunidade era absoluta, principalmente nas altas esferas ou no andar de cima, né? Agora, bateu, eu acho que já bateu no outro lado, né? Basta o cara ser procurador, jornalista, deputado, coronel, se ele for parado por um policial na estrada, ele está azarado. Porque hoje, ser alguma coisa, você já tem uma presunção de culpa, né? Deixa eu ver as duas questões. Do Glenn. Eu acho que o Glenn poderia nos brindar com as trocas de mensagens com jornalistas que deixaram de exercer as suas funções nesse período, assim como os jornalistas americanos na destruição das Torres Gêmeas, assim como no golpe de 64 no Brasil, onde todo mundo era a favor do golpe, né? Assim quando o Fidel Castro tomou o poder lá. Então são momentos de histeria coletiva. Eu acho que nós estamos saindo de um momento de histeria coletiva. Mas eu repito, a matriz é a população. Enquanto a população quiser bacalhau, o Chacrinha vai jogar bacalhau para eles. Bom, eu estou preocupado com o tempo também, né? A gente está terminando. Com 15 minutos. Eu não quero alongar e sempre me dá uma pequena aflição em eventos assim, porque a gente não consegue destrinchar os problemas, sabe? Eu fico pensando que o Ministério Público deveria organizar alguma coisa para ir mais fundo em certas matérias. E isso de maneira sistemática, com uma matriz metodológica bem clara, para que a gente pudesse ir a fundo, fazer as comparações devidas. Porque, como você disse, a relação do Ministério Público com a imprensa é problemática, intensa, e como o Márcio falou também, vocês são fontes de notícia. Então existe aí, eu vou comentar, apesar dessa aflição, eu vou comentar alguma coisa. Existe, para começar, aquela síndrome antiga que já foi estudada, é objeto de doutoramento, coisas até que eu examinei. Um lado muito simples. O representante do Ministério Público passa umas informações mal elaboradas para um repórter que publica essas informações e, com base nessa publicação, o Ministério Público move alguma coisa. Isso é uma caricatura, mas acontece e aconteceu. Acontece e aconteceu. É uma simbiose um pouco manipulatória, de parte a parte, né? De outro lado, existe também aquela distorção do jornalismo investigativo. Se nós formos olhar o jornalismo investigativo como uma categoria dentro da imprensa, ele envolve um esforço de apuração de uma determinada história, obedecendo a alguns regramentos éticos, entre eles o de que quem conduz a investigação é o jornalista. O jornalista teria o domínio da matéria sob investigação. Isso aconteceu em parte, o exemplo clássico é o caso Watergate, embora ele também esse caso tivesse sendo investigado em outras instâncias e em outras esferas, não apenas pela imprensa. Mas o caso do Glenn Greenwald com a NSA e aquele caso que deu para ele o prêmio Pulitzer também é isso.
Eles investigam uma história que eles conhecem ou cujos aspectos conhecidos são eles que obtêm em primeira mão. Se formou no Brasil uma coisa que já foi chamada de jornalismo sobre investigação e não jornalismo investigativo. Então, a imprensa come na mão de um representante do Ministério Público, ou pior, de um representante do Poder Judiciário, e com essas migalhas vai compondo um acompanhamento, que é espetacular, que todo mundo gosta, o jornalista é promovido, etc. E isso tem um problema. Eu não digo que isso esteja errado, mas isso tem um problema. Para onde aponta aquela investigação, o jornalista não sabe. Quem sabe é quem está passando as coisas para ele. E é muito mais fácil, numa circunstância dessa, acontecer algum tipo de manipulação. Então, são problemas muito complexos. Comentar, por fim, o caso do Greenwald. Esses problemas, eu de verdade acho que requer do Ministério Público um aprofundamento. Isso precisa ser estudado assim como se estuda direito. A relação com a opinião pública e a relação com a imprensa é decisiva no sucesso ou no fracasso de certas investigações ou de certos processos, e o uso do acesso à opinião pública precisa ser muito mais bem pensado, muito mais bem refletido, examinado. Não é assim, não deveria ser assim. O caso do Glenn Greenwald, eu estou de acordo assim, com o que o Márcio está falando, mas existe uma coisa que é o sigilo da fonte. Quebrar o sigilo da fonte nas circunstâncias que a gente vive é algo muito perigoso. Já houve tentativa. Butti, a gente usa o termo que quando tem interesse público não tem sigilo para os outros. E para nós não? Não. Se tem interesse público, o nosso sigilo também vai para o beleléu. Eu não concordo. Aqui nós temos, então, um aspecto... Aqui nós temos... Porque eu acho que no negócio do direito absoluto à integridade física, que é uma comparação que eu faço, eu quero dizer o seguinte: um prisioneiro, ele precisa ter a sua integridade física protegida e não agredida pela autoridade. Agora, ele conseguiu gasolina, tá pondo fogo, bom, aí é uma coisa diferente, mas a integridade física dele está sob a proteção do Estado. Nesse sentido, é um direito que não entra em colisão com nenhum outro direito. É nesse sentido que eu digo. Ali nós não temos uma divergência. Nesse caso tem. Eu sou a favor do sigilo da fonte por um princípio. A fonte já está exposta, botaram todas as mensagens deles. Não, mas não vamos falar desse caso em particular. Vamos falar da tese. Porque o Brasil resguarda o sigilo da fonte na Constituição. Nos Estados Unidos, esse sigilo não tem uma proteção desse nível. E o tratamento do sigilo da fonte varia, inclusive de estado para estado. Nós temos problemas diversos. Nos Estados Unidos, jornalistas foram presos por não revelarem a fonte. Quando entra um caso de concorrência comercial, quando entra um caso de segurança nacional, é super difícil a proteção do sigilo da fonte. Mas eu quero falar da tese antes de ir ao caso. A tese é muito simples. E a tese não há como não concordar com ela. Muitas pessoas, ao darem uma informação, podem se expor, e isso precisa ser protegido. Inclusive, a figura do anonimato tem justificativa histórica. Vamos pensar, o John Locke escreve o Tratado sobre a Tolerância, acho que o nome é esse, a grande obra dele sobre a tolerância. Ele escreve isso sob pseudônimo. E os Federalist Papers, que eu acabei de citar aqui, nos Estados Unidos, são escritos sob pseudônimo. A assinatura era Publius, salvo engano. O anonimato era uma garantia de que aquela pessoa, ao externar uma análise, uma informação, uma opinião de interesse público, não seria perseguida. E a jurisdição, em vários lugares, a jurisprudência reconhece esse tipo de recurso.
No Brasil, nós tratamos anonimato apenas por uma das suas faces. Qual é? Se alguém quer anonimato, é porque quer fazer alguma coisa errada. Então, a Constituição, a mesma que assegura o sigilo da fonte, ela veda o anonimato. Agora, o sigilo da fonte é uma forma mediada de anonimato. E muitas informações não apareceriam e não iriam a público se a fonte não tivesse, pelo menos, a expectativa de não ser revelada. Mas há casos e casos. Nós tivemos a jornalista americana que plantou a falsa informação de que o Saddam tinha armas de destruição em massa. Judith Miller. Judith Miller, é. Que a fonte era uma pessoa interessada, do Bush, interessada em que saísse aquela informação, prejudicou milhares de pessoas, prejudicou o diplomata lá que estava lá no meio do Iraque, né? Desmentiram o relatório dele, que era verdadeiro, dizendo que não tinha porcaria nenhuma de armas de destruição em massa, e aí vai ficar no anonimato? Coisa alguma, eu acho que não tem direito ao anonimato quem trafica. Pois é, ali, inclusive, a falsificação daquele tipo de notícia, antes das fake news como a gente conhece hoje, permitiu a coalizão que invadiu o Iraque. Aquilo foi essencial para se formar a coalizão que... Mas, de novo, eu vou falar em tese. Se o jornalista não tem a possibilidade de proteger a identidade de alguém que pode estar arriscado ou pode estar sob risco se essa identidade for revelada, a prática da imprensa como fiscalização do poder fica também prejudicada. Porque o que é uma notícia? Uma notícia é um segredo revelado. Aquilo que todo mundo sabe não é notícia. Uma notícia é sempre um segredo revelado. E a notícia é maior, é mais impactante e é normalmente de maior interesse público quando esse segredo revelado é um segredo do poder. Ora, um segredo do poder, e a função da imprensa é revelar os segredos do poder, um segredo do poder só vai ser revelado se alguém disser o que não pode dizer. 2, alguém perdeu um documento que não poderia perder. 3, enfim, nós vamos encontrar todas as situações que expõem, tornam vulnerável essa fonte. Não dá para fazer investigação jornalística sem que a pessoa tenha uma garantia de que ela tem proteção legal para não aparecer. Então, é claro que existem casos e casos. É óbvio, em tudo. Eu não estou falando que o sigilo da fonte é um direito absoluto. Não esse. Outro eu acho que tendo a dizer, mas esse não. É claro que existem casos e casos. Mas o sigilo da fonte é uma coisa gravíssima. O que aconteceu no caso do Glenn é que, numa determinada circunstância, fica exposta a relação entre o jornalista e sua fonte, a dele com a fonte dele. Vejam bem, aquilo, no meu modo de ver, não deveria ter sido aberto a pretexto de investigar uma questão outra, que não dizia respeito à atuação do jornalista. Aquilo é bastante problemático. E a sentença do juiz dizendo, por enquanto, é ameaçadora. Porque uma conversa, eu acho que vocês estão entendendo o caso porque vocês conhecem isso mais do que eu, mas uma conversa de um jornalista com a sua fonte é uma conversa em que o jornalista tenta deixar a fonte segura para obter a informação à qual o público tem direito. Ou nós vamos dizer que as conversas da Lava Jato, ainda que não fossem assim escancaradamente graves, não eram conversas de interesse público. Elas eram conversas de interesse público. Elas eram conversas que diziam respeito ao trâmite de um processo que deve ser conduzido de acordo com regras públicas e que deve observar certos preceitos, certos cuidados. Isso é de interesse público. Aquilo não diz respeito à privacidade, ao segredo íntimo de uma pessoa. É a condução de um processo. Aquelas informações eram de interesse público.
E se nós formos olhar a história do jornalismo, eu falei do caso Watergate. O que aconteceu no caso Watergate? Quem passava informação era simplesmente o segundo nome do FBI. Estava praticando falta funcional. Ele não poderia ser revelado. Só foi revelado 30 anos depois. Porque ele quis. Mas 30 ou mais anos depois. Porque o Watergate é em 74, isso foi revelado já neste século. Depois, os papéis do Pentágono. Outro caso muito importante. Se não me engano, o nome do policial é Felt. Alguma coisa Felt. Ele revela a identidade. Ele era o Garganta Profunda, a fonte do Bob Woodward. No caso dos papéis do Pentágono, na verdade, os documentos do Pentágono, que são os Pentagon Papers, houve um sujeito que trabalhou no projeto e vazou todos os documentos. Também estava praticando falta funcional. Se não fosse a colaboração dessas pessoas, a opinião pública não saberia dessa história. E se não soubesse dessa história, a Guerra do Vietnã poderia ter continuado fazendo o que estava fazendo e o Nixon não teria tido que renunciar. A opinião pública ganhou, a sociedade ganhou, a democracia ganhou, graças ao sigilo da fonte. Agora, existem circunstâncias extremas e tal? É óbvio que existem. Mas eu acho que devemos tratar, mesmo assim, o sigilo da fonte como um direito inviolável. Existindo situações extremas, mas ele é um direito inviolável. Essa é a minha perspectiva. E eu acho que no caso do Glenn Greenwald, chegamos muito perto de ter uma violação desse sigilo ao escrutinar com objetivos outros a conversa dele com a fonte dele. A imprensa está com medo do Ministério Público e da Justiça? Não, eu acho, eu conheço vários jornalistas. Um instantinho, já estou concluindo aqui. Eu conheço muita gente muito corajosa que sofre essas pressões da opinião pública e dessa indústria das mentiras nas redes sociais, as fake news, é uma pressão indizível. Inclusive, nós temos uma situação em que o presidente da República faz bullying pessoalmente contra o indivíduo. É uma loucura esse negócio. Um sujeito na cadeira da presidência da República atacar não um jornal, o que já seria inaceitável, mas atacar uma pessoa. Isso não dá para aceitar. Então, os jornalistas, os jornalistas têm medo. Eu vejo jornalistas muito corajosos. Vejo jornalistas aguentando um tipo de pressão que não dá para imaginar o que é. Não dá para imaginar o que é. E enfrentando isso com muita dignidade. Tem jornalista que às vezes tem vontade de abandonar a profissão. Isso acontece. O medo, em que sentido eu não entendi? Medo do Ministério Público? É porque, de fato, até pela opinião do Eugênio, é uma decisão ruim, errada. Por parte da Justiça, que recebeu, entre aspas, né, suspendendo esse recebimento, é uma denúncia, parece equivocada, e a decisão do juiz que recebeu essa denúncia não recebeu completamente, porque há um habeas corpus, né, do Gilmar Mendes, né, no STF. E em razão disso, me parece que eu não vi uma defesa dos veículos de comunicação, particularmente a Folha, enfim, que está fazendo agora uma defesa muito correta, no meu ponto de vista, a Patrícia, enfim, mas eu não vejo um editorial, no momento que essa decisão desse juiz saiu, eu não vi a imprensa fazendo uma defesa enfática do Glenn. Eu escrevi sobre esse caso, no estado de São Paulo. Mas... Porque a decisão, de fato, parece muito equivocada, até porque ele cita outros crimes, o juiz cita, que supostamente o Glenn teria cometido outros crimes, que a denúncia... Não acusa. Não acusa. É uma coisa assim que não tem... Eu não consigo imaginar algo mais absurdo que isso. Entendi. A empresa está atordoada, né? E está atrapalhada, né? Quer dizer, depois desse trabalho tão ingente, tão desesperado para ajudar a eleger o Bolsonaro, ela está um pouco olhando para trás, né? O que eu fiz, né? Agora,
Eu acho que é uma grande deslealdade, né? Quem ajudou tanto, né? O pessoal de Curitiba agora abandoná-los, assim. Assim como não se deve abandonar porque eles foram impulsionados, eles botaram um revólver, né? Não faz isso, né? E agora, o Glenn, de maneira alguma, vai ser abandonado. Eu acho que o trabalho dele é reconhecido, é respeitado, né? Agora, há que se registrar, né? Que eu estou aqui de estepe da Patrícia, né? Que não veio por conta das ameaças que tem recebido, está andando guarnecida por seguranças, né? O que nos faz pensar que, embora esse tema de hoje que seja muito importante, não é desimportante esse povo aí, né? Que esse povo é muito truculento, né? Eles não param para brincar, né? Vamos ver o que vem aí no dia 15. Nos vemos todos lá na Paulista? Muito obrigado.